Nós vamos orar. Ore comigo. Senhor, nós te louvamos por mais uma vez estarmos neste lugar, para adorarmos o teu nome e oferecermos nosso louvor e a nossa adoração. Que teu Espírito, Senhor, fale aos nossos corações de uma forma intensa e poderosa, para que nós possamos entender a tua verdade, compreender a tua palavra para as nossas almas. Ó Senhor, move nas nossas vidas, age em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amados, hoje o Senhor colocou no meu coração para meditar com os irmãos a respeito de Lázaro. Lázaro, nunca é tarde demais. Às vezes nós olhamos para os problemas que surgem, pelos problemas que aparecem, olhamos para as dificuldades que nos envolvem, olhamos para uma série de situações e achamos que não há mais esperança. Concluímos que não tem mais esperança. Talvez você tenha vivenciado momentos em que não consegue mais ver o agir de Deus, não consegue mais enxergar a esperança na tua vida, não consegue mais visualizar o amor do Senhor. Talvez a tua vida tenha sido balançada pelos ventos fortes das dificuldades. Problemas de um lado, problemas do outro, as enfermidades que surgem, a paz que é roubada, muitas vezes problemas familiares, os mais diversos problemas aparecem para de uma forma ou outra nos roubar a paz e, consequentemente, separar-nos do Senhor. No entanto, é preciso entender, irmãos, que mesmo que vivamos uma vida de fidelidade ao Senhor, uma vida totalmente aos pés do Todo-Poderoso, nós não estaremos e não estamos isentos das dificuldades, isentos das provações. Elas virão, elas nos sacudirão, mas é preciso estarmos com os nossos pés firmados na rocha, para que não sejamos de forma alguma, atingidos pelas dificuldades. Elas vêm sobre a nossa vida e muitas vezes são provas difíceis. Provas que talvez possa levar-nos às lágrimas, a repensarmos, quem sabe, a forma de vida. São provas que surgem das mais diversas formas. E hoje eu quero chamá-los a atenção para um lar, uma residência, uma família que morava em Betânia. Uma família formada por 3 pessoas, Marta, Maria e Lázaro. Uma família que conhecia Deus, que era amiga do Senhor Jesus, que eram fiéis a Cristo, eram discípulos de Cristo Jesus. Uma família na qual Jesus tinha prazer, tinha alegria. Jesus andava naquela casa. Jesus sentava-se à mesa com eles. Jesus comia com eles. Era uma família extremamente próxima do Senhor. Uma família que era objeto do amor de Cristo, objeto do amor do Senhor. Mas nós conhecemos a história de Lázaro. Nós sabemos que a enfermidade abalou aquela casa. Jesus havia passado naquela residência e partiu para o outro lado do Jordão pouco tempo antes. Mas a enfermidade adentrou as portas daquele lar. A palavra diz que Lázaro ficou enfermo, que Lázaro ficou doente. Olha, eles conheciam Jesus, conversavam com Jesus, eram amigos de Cristo. Mesmo assim, Lázaro ficou doente, Lázaro ficou enfermo. E de certa forma, irmãos, o desespero bateu na vida daquelas mulheres. Elas não sabiam o que fazer, mas eram fiéis ao Todo-Poderoso. Isso é para você entender que mesmo quando somos fiéis ao Senhor, mesmo quando somos fiéis ao Todo-Poderoso, os problemas surgem. E problemas difíceis, complicados ao extremo. Nós precisamos colocar o nosso coração, amados, naquele que pode cuidar da gente e vivermos uma fidelidade, vivermos a vontade do Senhor acima de todas as coisas. E nós sabemos que a enfermidade de Lázaro, ela se agravou
e ele veio a falecer. Veja, amados, Lázaro faleceu. Mas quem era Lázaro? Era o amigo de Cristo. Era uma pessoa próxima do Senhor. Era alguém que Cristo sentava para conversar com ele, com certeza. Eram seguidores, eram discípulos do Mestre. Mesmo assim, aquela família foi abalada, talvez, na parte mais importante, mais crucial. A Bíblia diz, amados, que Lázaro morreu. Lázaro morreu. A nossa fé em Cristo Jesus não nos isenta dos problemas. Talvez você tenha passado por dificuldades, a tua saúde tem sido abalada, talvez você tenha sofrido por outras situações, as mais diversas possíveis, e isto é normal. Quando nós olhamos a palavra de Deus, vamos ver que aqueles que foram fiéis, não apenas Lázaro, mas aqueles que foram fiéis ao Todo-Poderoso, passaram por dificuldades, foram provados à exaustão, mas permaneceram fiéis. E é esta a lição que nós aprendemos neste momento. Nós, amados, não estamos isentos das lutas e das dificuldades. Não estamos isentos. A presença do Senhor não nos isenta dos momentos difíceis. É certo que nesses últimos tempos nos quais a volta de Cristo é iminente. Nesses últimos tempos dos falsos profetas, nós temos ouvido muitos falarem que aqueles que são fiéis não passam por problemas. Mas a palavra diz que nesse mundo nós teríamos aflições, teríamos dificuldades. João, capítulo 16, versículo 33, narra a afirmativa de Cristo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que nós precisamos, irmãos, é nos preparar para que, quando as tempestades, quando as aflições, quando as dificuldades surgirem, estejamos firmes. Estejamos firmes. Porque elas virão. Nós não estamos isentos das dificuldades. E esse texto mostra-nos algumas realidades que precisamos trazer para dentro do nosso coração. Talvez amanhã você há de descobrir-se, quem sabe com uma enfermidade difícil, um problema quase impossível de ser controlado, uma dificuldade outra, mas há um Deus que zela por você. Há um Deus que cuida da tua vida, há um Deus que estende os braços sobre a tua existência, estende as mãos sobre a tua vida. É preciso, no entanto, confiarmos nesse Deus e vivermos a nossa vida em fidelidade, uma vida de fidelidade ao Senhor em todos os momentos. É assim que nós nos preparamos para enfrentarmos as dificuldades. Mais uma vez, a casa de Lázaro. Marta, Maria e Lázaro, uma família que conhecia Cristo, uma família fiel ao Senhor, crentes fiéis ao Todo-Poderoso. No entanto, foram abalados pelas dificuldades, abalados. E uma dificuldade difícil, desesperadora, complicada demais. No entanto, quando nós estamos com Cristo Jesus, não há impossíveis. Não há impossíveis. Esse nosso Senhor, Ele quer cuidar da tua vida, Ele quer zelar por ti, Ele quer te abençoar, Ele quer colocar você de pé, Ele quer te curar, Ele quer abrir as portas, fechar outras portas, porque é preciso que algumas portas que abrimos sejam fechadas, para que a bênção de Deus ocorra sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Amém? Leia comigo João capítulo 11, a partir do versículo 1. Abra sua Bíblia. João capítulo 11, a partir do versículo 1. Ouçam a leitura da palavra. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte,
e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Oh, glórias! Irmãos, veja como as coisas são. Veja como as coisas são. Até parece que eles estavam debaixo de maldição. Nesses últimos tempos em que a enfermidade tornou-se uma espécie de marca de pecado, muitos falsos profetas diriam: vocês estão debaixo de maldição, é preciso fazer isso, é preciso fazer aquilo, quem sabe uma campanha, quem sabe trazer dízimos e ofertas, fazer uma promessa, ou coisa desse tipo. Muitos falam assim nesses últimos tempos, mas quando nós olhamos a palavra, irmãos, nós vemos que eram pessoas que estavam passando por uma prova para nos ensinar a esperar, a confiar no Senhor. É preciso entendermos que nada na Bíblia está por acaso. Se você lê uma genealogia na palavra de Deus, você pode até falar: mas para que isso? Fulano de tal gerou, fulano de tal e morreu, fulano de tal gerou e morreu, enfim. Para que isto? O Espírito Santo fala conosco até nas genealogias. É preciso entendermos, irmãos, que tudo que está na palavra é para que nós possamos aprender e crescer e aumentar o nosso conhecimento em relação ao Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Jesus amava Marta e a irmã dela e a Lázaro. Veja que testemunho extraordinário, testemunho magnífico. A palavra diz de forma textual que esta família era amada por Jesus. Mas o incrível, irmãos, é que nós somos amados na mesma intensidade por Jesus. Isso não mudou. Aqui na palavra de Deus faz referência a Lázaro como um exemplo para cada um de nós. Faz referência à família deste homem como, veja, um exemplo para a nossa vida. Porque o Senhor nos ama com a mesma intensidade, Queridos, nós precisamos olhar sempre para o Senhor, seja qual for a situação da nossa vida. Não deixe de olhar para o Todo-Poderoso, não deixe de olhar para o Senhor. Quando a enfermidade chegar, olhe para o Senhor. Quando as dificuldades aparecerem, olhem para o Senhor. Seja fiel ao Todo-Poderoso. Amados, nós estamos aqui para vivermos a verdade de Deus, e isso de forma muito intensa. E é isso que o Senhor quer que nós possamos entender e, a cada dia, colocarmos em prática. A palavra diz que as irmãs enviaram um mensageiro a Jesus. Marta e Maria enviam um mensageiro a Jesus. Versículo 13 está escrito: mandaram, pois, as irmãs e Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Olha só o testemunho dessas mulheres em relação a Jesus. Aquele a quem amas. Isso é para você também. Jesus te ama da mesma forma que amava a Lázaro. Talvez nós olhemos para a palavra e achamos que Lázaro era especial. Olha, Jesus amava Lázaro, mas Jesus morreu por você. Jesus te amou de uma forma intensa a ponto de morrer por você. Jesus recebe, amados, as informações, recebe aquele mensageiro. E o mensageiro diz: olha, Jesus, Lázaro está mal, Lázaro está ruim, Lázaro está numa situação preocupante. Mas o interessante, queridos, é que Jesus olha para aquele mensageiro e diz: fale para as irmãs que não é uma enfermidade para a morte. Não é uma enfermidade para a morte. E esse mensageiro, com certeza, amados, voltou e falou para aquela família: olha, Jesus falou que não é uma enfermidade para a morte. Oh, glórias! Mas a família estava passando por momentos difíceis. E o quadro de Lázaro piorava. E a situação ficava complicada. Nós, muitas vezes, passamos pelas mesmas situações. Talvez o teu quadro de saúde não esteja tão bem. Talvez a tua mente não esteja tão legal. Você esteja ansioso, preocupado. Uma série de fatores. Mas nunca te esqueças, há um Jesus que te ama
e que olha por você. Há um Jesus que ama e olha por você. No meio das tuas dores, há um Jesus que está ao teu lado. No meio das tuas enfermidades, há um Jesus que cuida de você. Olha, Jesus está ao lado daqueles que são fiéis a Ele. E o nosso dever é vivermos a fidelidade ao Senhor de uma forma intensa e poderosa. Amém, amados? Lembre-se, se você passa por dificuldades, por provações, muitas vezes o capeta sugere: Jesus esqueceu de você. Deus esqueceu de você. Veja, por que você está sofrendo? Por que você sofre? Jesus esqueceu de você. Ocorre isso? Sempre ocorre, não é? Às vezes em nossos momentos de dificuldades e quando elas são extremas, nós tiramos conclusões loucas. Mas eu quero afirmar para vocês, amados, que o sofrimento, que as dificuldades pelas quais passamos não é sinal de esquecimento de Deus, nem consequência dos nossos pecados. Às vezes o Senhor permite que você passe pelos momentos difíceis, para que você o reconheça como Senhor, como Redentor da tua vida. Amém? Deus continua te amando. Está sofrendo? Deus continua te amando. O ano passado, 2 anos atrás, praticamente, eu descobri que estava de câncer. Deus continuou me amando. Passei pelas provas. Deus continuou me amando. Oh, meu Deus, é a mão do Senhor. Hoje eu louvo a Deus pela cura, pela restauração completa, porque Deus cuidou-me, porque Deus curou-me. É a mão do Senhor para com as nossas vidas. Amém, igreja? Nunca te esqueças, seja qual for o momento difícil da tua vida, a mão do Senhor é contigo. Mas não te esqueças do Senhor. Esse é um dever nosso. Nós vemos ainda, amados, que a mensagem de Cristo para aquelas irmãs: essa enfermidade não é para a morte. Mas Lázaro morreu. Jesus falhou? O que aconteceu? Lázaro morreu. Mas com Cristo, irmãos, nunca é tarde demais, nunca é tarde demais. João capítulo 11, versículo 6 e seguinte diz, ouça com atenção: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus estava além Jordão, lugar onde João Batista batizava, naquela região. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia, para Betânia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Amém? Queridos, se você não conhecesse a história, nós conhecemos a história. Mas se você estivesse no lugar de Marta e Maria, veja, isso é para nós pensarmos, para refletirmos muito. A mensagem que voltou de Cristo para aquela família: olha, não é para a morte. Há uma probabilidade que Marta e Maria falaram ali para os seus familiares, para os seus amigos, para as pessoas próximas: Jesus falou que Lázaro não vai morrer, que essa enfermidade não é para a morte. Isso é para você pensar, irmãos. Mas, logo após a resposta de Cristo, Lázaro morre. Lázaro morre. Meu Deus amado, o que pensar? Como nós agiríamos em tal situação? Provavelmente a incredulidade bateria forte no nosso coração. Há uma probabilidade grande
que apontaríamos o dedo para Jesus e falaríamos: falso profeta, mentiroso. Nós precisamos crer na palavra de Cristo. Crer na palavra do Senhor, mesmo que não tenhamos probabilidades em que essa palavra se cumpra. Mesmo que não vejamos possibilidades que a palavra se cumpra. Mas é preciso crermos na palavra. É preciso crer em Cristo Jesus. É preciso acreditar que o Senhor Jesus conhece as nossas dores, que Cristo Jesus conhece o nosso presente, conhece o nosso futuro, que tudo que ocorre na nossa existência é um propósito de Deus. É por isso que nós precisamos pautar a nossa vida sempre aos pés de Cristo, para que o propósito do Senhor se cumpra na nossa vida, para que o propósito do Senhor se cumpra em nossa vida. Mas certamente, amados, não foram momentos fáceis para aquelas mulheres. Não foram os momentos fáceis. Momentos, talvez, em que sentiram-se abaladas. Mas o nosso amigo fez tal afirmativa e olha o que ocorre. Onde está o erro? Quem sabe questionaram. Mas o certo, irmãos, é que o Senhor tinha um propósito na morte daquele homem, do amigo amado, do amigo amado. A palavra diz que Jesus ficou ainda, da além do Jordão, 2 dias. Ele ficou ali 2 dias. Mas por que ele ficou 2 dias? Porque o tempo certo é o tempo do Senhor. Não é o nosso tempo. Às vezes nós queremos apressar o tempo de Deus, nós olhamos para as nossas dificuldades, olhamos para os nossos problemas, questionamos e queremos que Deus haja. Queremos que Deus faça segundo o nosso entendimento. Eu particularmente tenho esse problema, quero que Deus haja na minha vida para ontem. Mas o Senhor, irmãos, não está linkado ao meu tempo, ao meu entendimento, porque Ele está acima da minha vida, Ele está acima da tua vida. Nós precisamos apenas confiar em Deus. Mas pastor, a minha situação está ficando pior. A minha situação está indo de mal a pior. Olha só, eu estou à beira do precipício, à beira da morte, à beira do colapso, à beira de qualquer outra coisa ruim. O que fazer? É só permanecer fiel ao Senhor, porque Ele cuida de você. Porque a mão de Deus está sobre a tua vida. Porque a mão do Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Você não está solto sobre a face da terra, mas há um Deus que olha para você, que estende o seu cuidado sobre a tua existência, mesmo que você não consiga visualizar. Certamente Marta e Maria não conseguiam visualizar, não conseguiu. Jesus talvez errou, uma profecia errada, alguma coisa assim. Jesus, Ele quis ser bonzinho para conosco. Ao invés de falar que Lázaro ia morrer, Ele quis trazer, quem sabe, pensaram assim, conjecturando. Ele quis trazer consolo ao nosso coração, nos dando esperança. Mas a palavra do Senhor, ela é cheia de esperança e consolo. E a esperança e o consolo que vem de Deus é no tempo certo. E nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus. Mas pastor, o tempo de Deus é demorado. Talvez seja, mas talvez não seja. Você não sabe qual é o melhor tempo. Você não sabe, mas o Senhor, amados, Ele sabe qual o tempo melhor para que a sua glória seja manifesta. Nós precisamos entender que todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas precisam honrar e glorificar o nome santo de Deus. Amém? Não te esqueças disso. Tudo para a honra e para a glória do Senhor. Se nós agimos assim, isso mostra que há uma fidelidade, isso mostra que a nossa vida está linkada à vontade do Todo-Poderoso, que nós observamos aquilo que Deus quer. Se você vive a santidade e vive a retidão, apenas espere o tempo de Deus, porque o tempo do Senhor há de se cumprir na tua existência. Não há impossíveis para o amado, não há impossíveis
para Deus e nós nunca jamais podemos esquecer dessa realidade. E ainda, amados, quantas vezes nós queremos pressionar Deus, não é? Nós queremos pressionar o Senhor. Deus, olha, tens que fazer. Ah, Deus, faça. Deus não vive sob pressão humana. Ele não vive sob pressão humana. Não, de forma alguma. É o tempo de Deus. Aprendamos a esperar o tempo de Deus. E uma das lições grandes que eu vejo na palavra Abraão. Abraão, quando levou seu filho até o Monte Moriá, ele soube esperar o tempo de Deus. Porque ele confiou no Senhor. E olha que a situação era extremamente difícil, já que Deus havia pedido a vida, o sangue do seu Isaque. Nós precisamos estar atentos a estas realidades e confiarmos no Senhor, mesmo quando tudo parece impossível. Mesmo quando tudo parece impossível. Na verdade, amados, os nossos olhos, eles são especiais. Nossos olhos são especiais em enxergar coisas impossíveis. Nós temos uma facilidade extremamente grande em ver apenas impossíveis. Não é? Pensa aí. O que é que você enxerga? Só impossíveis. Impossíveis nisso, impossível naquilo. Sabe o que é isso? Está faltando fé verdadeira no Senhor. A partir do momento que nós temos uma fé verdadeira em Deus, certamente, amados, nós vamos enxergar segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para as nossas vidas e vamos agir segundo o mover do Espírito Santo. Oh, glórias! Deus não esqueceu de Lázaro. Deus não havia esquecido daquela família. A palavra diz que Lázaro morreu. Lázaro morreu. Certamente choraram a morte de Lázaro. Certamente a família chorou a morte. Certamente foram momentos difíceis, momentos complicados, momentos que mexeu com a fé daquela família. Mas o Senhor tinha seus propósitos. E esses propósitos de Deus, eles foram tão fortes, mas tão fortes, que são lições para nós que vivemos 2000 anos após esse caso. São lições para as nossas vidas. A palavra diz, João capítulo 11, a partir do versículo 38, ouça mais uma vez. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Amém. É fácil. É fácil. Você já perdeu um ente querido? Você já pensou assim, Jesus poderia ressuscitar meu ente querido? Você já pensou nisso? Aquela família estava com os mesmos pensamentos. Ou seja, Jesus poderia ressuscitar Marta, aliás, uma delas até falou, sim, eu creio que nós ressuscitaremos por ocasião da tua volta. Mas Jesus não estava falando da volta, estava falando daquele momento. Irmãos, quando tudo parece perdido, há um Deus, há um Senhor que fala para você, tira a pedra. Quando tudo parece sem sentido, quando tudo parece sem condições, os impossíveis falam mais altos, há um Deus que grita, tira a pedra. Nós precisamos tirar a pedra da nossa vida. Nós precisamos, amados, tirar essa pedra, pois ela muitas vezes fecha os nossos olhos para enxergarmos a quem servimos, fecha os nossos olhos para enxergarmos a grandiosidade de Deus, fecha os nossos olhos para entendermos que em todas as coisas o nosso amado Senhor tem um propósito. Nada acontece por acaso.
Na nossa vida, na vida do servo de Deus, na vida daqueles que são fiéis, não há casualidades, mas há um Deus que dirige a cada instante a tua vida, que cuida a cada instante da tua vida. Jesus falou àqueles que estavam ali: tirai a pedra, tirai a pedra. É certo, irmãos, que o poder do Senhor, ele poderia ter apenas estendido as mãos e aquela pedra ter estourado, rolado, qualquer outra coisa assim, já que trazer alguém da morte para a vida é muito superior do que apenas rolar uma pedra. A Bíblia diz que Marta falou: olha, Jesus, já cheira mal. Eram 4 dias, irmãos. Em 4 dias a decomposição está bem avançada. 4 dias. Se na hora já é difícil ressuscitar alguém, imagine 4 dias após a morte, em que tudo precisa ser refeito do zero. Nada foi aproveitado. O Senhor precisou reconstruir o corpo de Lázaro totalmente. Todos os nervos, todas as ligações, todas as células, tudo já estava em decomposição, desmanchando. Não era fácil. Marta disse: olha, já cheira mal, Jesus. Um momento de crise. Olha, Jesus, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas tinha jeito. A palavra diz, amados, que o Senhor disse: tirem a pedra, tirem a pedra. E quando tiraram a pedra, mais uma vez, nós precisamos pedir ao Senhor: Deus, tira a pedra dos nossos olhos. Tira a pedra da nossa vida. A pedra da incredulidade. Tira a pedra da incredulidade, porque nós vivemos como incrédulos. Nós vivemos uma vida com Cristo como se Cristo não fosse o nosso Senhor. Isso significa incredulidade. Tira o orgulho da nossa existência. É preciso clamarmos para que o Senhor arranque do nosso coração toda forma de orgulho e de vaidade. A dureza de coração. O Senhor diz que é preciso colocá-lo em primeiro lugar, amá-lo acima de todas as coisas, mas a dureza do nosso coração, essa pedra que está na frente, oh meu Deus! Nós amamos o Senhor segundo o nosso entendimento. E às vezes o amor que nós temos para com o Senhor é menor do que teu amor para com teu cônjuge, para com teu filho, para com teu dinheiro, para com teus bens. Veja o amor. Isso é dureza de coração. Às vezes a pedra são os pecados não confessados, que nós concluímos que Jesus releva, que Jesus entende. Ah, Jesus entende. E essas coisas todas, mas o Senhor fala para você: tire a pedra do teu coração, tire a pedra da tua vida, porque eu quero operar milagres, eu quero operar ressurreição na tua vida, eu quero fazer que você tenha vida. E é bom ouvirmos essa palavra, amados, para que nós possamos entender que nada está perdido quando você tem Jesus no coração. Nada está perdido. Com Lázaro, tudo indicava que não tinha mais solução. É provável que aquela família foi até zombada pelos familiares, pelos próximos. Ah, não falaram? Aí, o cara está sepultado. Já foram 4 dias, não tem mais jeito. E aí, Marta? E aí, Maria? Cadê o teu amigo Jesus? Eu estou falando assim, irmãos, porque naqueles tempos era tempo de zombaria, e eles zombavam mesmo de Cristo. Os judeus zombavam de Cristo. Cadê? Lázaro está sepultado, 4 dias. Cheira mal. Mas eis que aparece Jesus. Eis que aparece Jesus. E quando Jesus chega, pergunta: onde está? Está sepultado, Senhor. Está sepultado. Vamos ao cemitério, vamos àquele local. Tirem a pedra. E a palavra de Jesus foi tão simples. Jesus não deu uns pulos. Jesus não rodopiou. Jesus não fez aquelas coisas loucas que nós temos visto nesses últimos tempos para demonstrar poder. Jesus não falou línguas. Jesus não fez
uma oração extraordinariamente longa, cheia de coisas, enfim. Jesus fala: Lázaro, sai para fora. Ouça só, 41. Levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Oh, glórias! Ou seja, a oração de Jesus consistiu em: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Lázaro, vem para fora. Não dançou, não pulou, não saltitou, não rodopiou, não fez nada disto, que é demonstração de poder em nossos dias. Mas apenas disse: Lázaro, vem para fora. Queridos, é assim que o Senhor faz na vida daquele que crê. É assim que Deus quer fazer na nossa vida. Nós precisamos apenas olhar para o Senhor, crer que Deus cuida de você, crer que Deus olha para a tua vida, mesmo que não aconteça coisas sobrenaturais ao teu lado, mesmo que ninguém rodopie ao teu lado, mesmo que não apareça um profeta e aponte o dedão para você: eis meu filho que eu te falo, não sei o que, eis que... Enfim, você precisa apenas ouvir Jesus falando: vem para fora. Eu quero te restaurar. Eu quero curar a tua vida. Eu quero renovar a tua existência. Eu quero que tu sejas uma pessoa segundo o meu coração. E é isso que o Senhor fala com você nessa noite. Qual a tua dificuldade? Qual a tua dificuldade? Quem morreu? Você? Precisando de ressurreição? O Senhor fala para você nessa noite: saia. Vem para fora, vem para fora. Amados, nós aprendemos nessa palavra de hoje que o Senhor Jesus tem propósitos em todas as coisas. Às vezes, momentos difíceis acontecem na nossa existência. Momentos complicados surgem na nossa vida. Nós não estamos isentos das provações, das dificuldades. Mas nós temos um Deus que olha para cada um de nós. Um Deus que nos ama, que deseja mudar a tua vida, que deseja mudar a nossa vida. Um desejo que quer fazer um milagre na nossa existência. Mas nós não podemos esquecer que é no tempo de Deus, é no tempo do Senhor. Nossa parte nessa história é confiar, é não desanimar, é não retroceder, mas sempre avançar com Cristo Jesus, porque o tempo do Senhor há de chegar. Amém, amados? Que nós vivamos esta verdade, cumpramos a vontade do Senhor, porque da mesma forma que Jesus fez o impossível ressuscitando Lázaro, Ele pode fazer o impossível ressuscitando a tua vida. E entenda, ressuscitar a tua vida resolvendo os teus problemas impossíveis. Amém? Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia, pelo teu amor para com as nossas vidas, pelo teu zelo para com a nossa existência. Prepara-nos para que nós possamos ter momentos de comunhão, dia após dia, de forma intensa, profunda contigo. Ó Deus, abençoa-nos e guarda-nos, que em nossos momentos difíceis, impossíveis, possamos crer, porque tu és o Deus que nos ressuscita, que pode mudar a nossa sorte. E tudo isto para que nós sejamos motivos para a tua honra e para a tua glória. Abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Disse o Senhor a Lázaro: Lázaro, saia, vem para fora. O Senhor diz para você: vem para fora. Oh, glórias! E honremos e glorifiquemos o nome santo de Deus. Mensagem 1439.